Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Já parou para pensar o que diferencia um cantor profissional de um cantor amador? Bem, não é só porque eu estou tocando nesse lugar aqui que eu sou um profissional. A verdade é que existem muitos detalhes que fazem toda a diferença. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 detalhes que fazem toda a diferença quando você compara um cantor amador para um cantor profissional. E o número 4 talvez seja o mais importante. Então deixa seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa! O primeiro detalhe é sobre técnica vocal e está relacionado à estabilidade da voz. Bem, sobre isso não há dúvida. Uma voz profissional, ela é estável, ela é firme, seja nas notas graves até as notas agudas. Então, ao cantar uma frase, a voz não pode oscilar. Hoje preciso de você com qualquer humor. Perceba que até numa frase simples, se a gente não tiver o controle de ar, a gente não vai ter uma voz firme. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Então a estabilidade da voz, uma voz firme, ela está totalmente relacionada com a respiração, com o apoio. Então um cantor profissional, ele vai ter essa característica muito clara, muito aparente quando ele estiver cantando. E você, como um entusiasta do canto, pode passar a observar mais isso nas performances dos seus artistas favoritos, hein? Vamos para o segundo detalhe, o conforto vocal. Aqui eu já não estou falando mais sobre conforto de tonalidade, sobre você ajustar o tom para aquilo que fica mais confortável. Eu estou falando de um conforto e uma facilidade de realizar as notas, sejam elas graves ou agudas. Geralmente o cantor profissional ele vai ter facilidade em realizar todas essas notas, e já não é mais o caso se ele tiver com o pescoço muito tensionado, excesso de força ou expressão sofrida para cantar, porque isso também vai influenciar na performance lá no palco. Imagina um cantor profissional cantando e apesar de estar alcançando as notas, faz uma expressão de muita dificuldade, e isso acaba afetando a performance do artista visualmente, para quem estiver acompanhando. Então é muito importante que você, além de cantar numa região confortável e dominar os graves e os agudos, demonstrar isso na prática. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. O público sente quando o cantor está brigando com a música. É como se, ao invés de passar tranquilidade e emoção, ele fizesse justamente o contrário. Só por causa disso, cantar numa região desconfortável, não dominar as notas que está fazendo, e a pessoa que está ouvindo vai acabar sentindo isso. Então é bem importante que o cantor profissional domine a região vocal que ele está cantando, de todas as formas possíveis. Terceiro detalhe, aqui a gente sai um pouquinho da técnica vocal, mas ainda assim é algo muito importante, é o ritmo e a precisão com os tempos da música. Existe uma coisa chamada pulsação, e todo músico deve ter isso em mente na hora de fazer sua performance. A maioria dos profissionais cantam e tocam com um ponto geralmente no ouvido para que eles possam escutar melhor a própria voz, para não errar o tom, e também em alguns casos eles têm uma guia ou um metrônomo para que eles não percam o compasso da música. Mas geralmente numa apresentação menor, como num barzinho, no aniversário ou na igreja, não é obrigatório utilizar essa guia no ouvido para tocar, mas você precisa ter um bom ritmo, uma contagem de tempos bem precisa para que você entre no ritmo corretamente. We shake it up, baby, now shake it up, baby. Twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, work it on now, work it on now. Isso faz com que a performance seja sempre intensa e como ela realmente deve ser, no ritmo, sempre precisa. Vamos para o número 4, afinação precisa. Esse eu considero um dos mais importantes. Eu observo muito nos meus alunos iniciantes, quando eles vão cantar, eles acabam não sendo precisos nas notas musicais. Geralmente cantam as músicas esquecendo de algumas notinhas, finais de frases mal encaixados, que acaba desafinando também. E um cantor profissional, ele precisa estar atento a todas as notas que ele está fazendo. Ou seja, se fosse numa prova, teria que acertar todas
todas as notas. E como é que a gente faz isso? A gente precisa prestar atenção no detalhe, a partir da primeira nota. Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Imagina começar uma música sem saber a primeira nota. Você já sabe, me conhece. Acaba estragando a performance já no começo. Então, lembra sempre, referência do tom. Você já sabe, me conhece muito bem. E percebe que o final de frase também ele tem que ser uma nota certinha, uma nota afinada. Para treinar isso, cante uma música em câmera lenta, entendendo cada notinha que você está fazendo. Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. É um exercício que faz toda a diferença para sua performance. E para fechar, o quinto detalhe, nada mais do que a intenção. Ao juntar todos esses elementos técnicos que eu citei aqui hoje, que não são todos, são apenas alguns daqueles que são importantes para a gente ter uma boa performance no palco, ao juntar todos esses elementos, ainda assim você precisa trazer uma emoção, uma expressividade, ou seja, uma intenção. Cantar com firmeza, cantar de acordo com a mensagem que está sendo transmitida, dinâmica, intenção emocional, interpretação, são coisas que basicamente são a cerejinha do bolo para aquele cantor que já tem aplicado todas essas técnicas envolvendo técnica vocal, ritmo, harmonia, entre outros elementos que são muito importantes para a gente ter uma boa performance. É isso que vai fazer uma música parecer viva e cheia de energia. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo breve sobre alguns detalhes e algumas técnicas que você pode aplicar na sua voz, nas suas interpretações, para soar como um cantor profissional. Lembra, cantor profissional não é só aquele que está num grande palco, numa grande apresentação, é aquele que aplica corretamente a técnica e os elementos que vão dar vida a uma música. Espero que tenha gostado, deixe seu comentário aqui se tiver alguma dúvida ou sugestão. A gente se vê no próximo vídeo.